No Saber Direito desta semana, o professor Tiago Martins de Oliveira traz um curso sobre tabelionato de protesto. Durante as 5 aulas, ele vai abordar os temas: a teoria geral do protesto, os procedimentos, a jurisprudência, os títulos em espécie e a desjudicialização. Assista a aula 2. Olá, bem-vindos. Eu sou Tiago Martins de Oliveira, titular do 5º Tabelionato de Protesto de Curitiba. Estou falando com vocês durante essa semana, essas 5 aulas que a gente vai ter sobre tabelionato de protesto, atividade na qual eu já elaboro há quase 2 décadas e tive a oportunidade de escrever um livro sobre o tema, Tabelionato de Protesto, publicado recentemente, em que eu trato sobre todo o procedimento e todas as questões específicas da matéria. Matéria essa que, como a gente viu na primeira aula, remonta ao século XIV, uma matéria que não é muito comum da gente ter nos bancos da faculdade, mas que tem muito tema para a gente tratar. E nessa aula de hoje, seguindo o que nós vínhamos falando da última aula, nós vamos trabalhar com o procedimento do protesto, os procedimentos específicos que devem ser praticados caso seja levado um título a protesto e como, inclusive, levar um título a protesto. Tá? Vimos alguns princípios informadores do tabelionato de protesto na última aula e um dos princípios que a gente tem que considerar, especialmente no que diz respeito ao procedimento, é o princípio da rogação, ou também chamado princípio da instância. Esse princípio se aplica a todas as esferas do extrajudicial, seja um tabelionato de notas, seja um cartório de registro de imóveis. O que importa o princípio da rogação? O princípio da rogação diz que não vai o tabelião agir de ofício, ele só vai agir mediante requerimento da parte. Então, a parte que tenha, como nós vimos no artigo 1º da Lei de Protestos, a Lei 9492, que tenha um título que queira levar a protesto, ela vai ter que requerer isso ao tabelião. O tabelião não vai agir por iniciativa própria. Esse é o princípio da instância ou rogação. Tá? E como que se dá o procedimento, então, do tabelionato de protesto, considerando aí esse princípio da rogação? Isso está na própria legislação. Ela já traz quais são os elementos que deverão constar do requerimento, diz o que deve a parte declarar e diz como que será feito e quais os efeitos dessas declarações. Tá? Nós vimos na última aula a hipótese da competência territorial, então deve o interessado no protesto daquele título se socorrer do tabelionato competente, via de regra, domicílio do devedor, e lá ele vai apresentar um requerimento junto àquele cartório para que se dê seguimento ao protesto daquele título. E esse requerimento, ele está sujeito a alguns requisitos específicos. Por que ele está sujeito a esses requisitos específicos? Porque eles terão influência no procedimento. Por exemplo, um dos elementos mais importantes de declaração da parte é o domicílio, o endereço do devedor. Por quê? O endereço declarado pelo apresentante ou credor é aquele para o qual o tabelião vai enviar a intimação. Vamos voltar aqui um pouquinho. Apresentante ou credor, isso tem relevância jurídica para a gente. Via de regra, o ato é feito, nos termos do artigo 3º da 9492, no interesse do credor. Tá? Mas o credor pode não ser aquela pessoa que está levando o título a protesto. Esse título pode ser levado por um terceiro que o fará em nome do credor. Então, esse terceiro, a esse nós damos o nome de apresentante. E como apresentante, ele exerce a função de mandatário. Ele tem que ter poderes para tanto. Por quê? Ele vai vincular juridicamente credor e tabelionato. E essa vinculação se dá não só pelo requerimento,
mas também pelas declarações que ele vai prestar. Essas declarações dizem respeito basicamente à dívida, credor, devedor, valor da dívida, natureza do título ou documento de dívida, data de vencimento, dados do credor, especificamente o CPF ou CNPJ, isso aí por exigência de um provimento do Conselho Nacional de Justiça, documento de identificação hoje junto aos serviços notariais e de registro, o CPF ou CNPJ, que inclusive tem importância para a publicidade, porque é com base nele que se fará a pesquisa da existência de algum protesto em nome de determinada pessoa, então a declaração do documento de identificação CPF ou CNPJ. E, sobretudo, a declaração do endereço, porque nós vimos que essa declaração de endereço é importante para o cumprimento da intimação. Então, como que se dá a apresentação na prática? Quando a gente estuda títulos de crédito, a gente vê que os títulos de crédito são o documento necessário para o exercício do direito literal e autônomo nele transcrito. Então, temos aqui alguns princípios que nós podemos considerar que têm relevância em títulos de crédito. Documento, que é o princípio da cartularidade, é aquele documento que de fato representa o direito, é aquele documento que você vai utilizar para poder fazer exercer o seu direito, tá? Necessário para o exercício do direito literal, ou seja, princípio da literalidade. O direito é aquele que está transcrito no documento, não se valerá de outros elementos extra-cártula, principalmente no protesto, tá? Literal e autônomo, o princípio da autonomia, que o título de crédito não está vinculado ao negócio jurídico subjacente e que tem como subprincípio a abstração. Abstração essa que ocorre quando há a circulação do título. Por que isso tudo tem relevância para a gente no tabelionato de protesto? Iremos analisar isso tanto do ponto de vista do documento em si, porque ele é necessário para o exercício do direito, quanto das obrigações constantes desse documento para definir quem é credor, quem é devedor, se circulou, se não circulou e, na literalidade, qual é o direito que de fato é levado a protesto. Mas, via de regra, é apresentado o próprio título. Então, se eu tenho um cheque e quero levar esse cheque a protesto porque o meu devedor não me pagou, eu vou levar de fato o cheque até o tabelionato de protesto, vou preencher um requerimento e darei, assim, início ao procedimento do protesto. Mas a gente pode pensar, poxa, século XXI tem que levar o cheque. Primeiro que ninguém usa cheque, nota promissória não se vê na prática. A gente vê na nossa prática, sim, mas, de fato, é um questionamento interessante essa necessidade de se portar documentos e de se dirigir fisicamente até um tabelionato para poder fazer o exercício do seu direito. Veremos que não é bem assim hoje. Hoje, todos os títulos podem ser apresentados por indicação ou extrato. O que é indicação ou extrato? É a apresentação dos dados básicos da dívida. Com os dados básicos da dívida, eu vou apresentar isso ao tabelião de protesto por via eletrônica ou mesmo pessoalmente, indicando número do título, vencimento, credor, devedor, valor e etc. Indico somente esses dados, mantenho o documento na minha posse e dou início ao procedimento. Esse procedimento de protesto por indicação, ele tem fundamento na legislação federal, mas apenas para 2 títulos específicos. Tá? Primeiro, já lá na década de 60, na Lei 5474, a duplicata, tá? A duplicata já podia ser protestada por indicação, eu não precisava do próprio título para promover o seu protesto, podia só indicar os dados básicos. E nós temos na Lei 10.931 a cédula de crédito bancária, que também pode ser protestada por indicação. E é um sistema que funciona. Tá? O apresentante ou o credor, quando ele solicita a lavratura do protesto, nós vimos ele formula um requerimento. Esse requerimento a gente dá um nome comum de termo de responsabilidade. E ali, ele declarando os elementos da dívida, nesses 2 casos da legislação federal, a duplicata da Lei 5474 e a cédula de crédito bancária da 10.931, ele assume a responsabilidade
pelas declarações prestadas e o tabelião, então, com base nas declarações, pode dar seguimento ao protesto que foi solicitado. Mas esse sistema funcionou tão bem que o Conselho Nacional de Justiça, pelo provimento 87, que hoje foi incorporado pelo provimento 149, ampliou para todos os títulos e documentos de dívida a apresentação por indicação, mediante termo de responsabilidade. Esse termo de responsabilidade, o apresentante ou o credor, aquele declarante, chegará no tabelionato e dirá: estou na posse do documento, me responsabilizo pela formação regular do documento, me responsabilizo pela dívida nele contida conforme declarações aqui prestadas. Então, essa apresentação por indicação hoje está massificada e ela corresponde em um tabelionato, como o tabelionato pelo qual eu respondo, a mais de 95% da quantidade de títulos apresentados. Tá? Funciona, simplifica e torna o processo mais ágil ainda. Então, pega-se os dados do título, inclusive pode ser por cópia, mando a cópia desse título, presto a declaração de responsabilidade e assumo a responsabilidade pelos dados declarados. Com isso, o tabelião, com o título ou com essa declaração substitutiva, vai dar início ao procedimento. Importante a gente notar que esse procedimento pode se dar por via eletrônica. Ele tem previsão no provimento 149. O que diz o provimento 149 nesse caso? Pode ser por via eletrônica, desde que esse protesto por via eletrônica seja feito com a utilização da SEMPROT ou seja feito com um certificado digital. Professor, o que é a SEMPROT? SEMPROT é a Central Nacional de Protestos, foi criada pela Lei 13.775, que alterou a Lei 9492 em alguns aspectos, e essa Central Nacional de Protesto, que é mantida pelos tabeliões de protesto, ela acessível pela internet no site www.pesquisaprotesto.com.br. Por lá é feita a inserção desses dados com fundamento legal e com fundamento em provimento do CNJ, o provimento 149. Mas se não quiser fazer a utilização da central, pode fazer um envio direto, desde que esse envio direto seja feito com certificado digital. Então, eu posso até mandar por e-mail para o tabelionato, desde que eu utilize certificação digital nos termos do ICP Brasil, da medida provisória 2200, envio para o tabelionato esses dados, essas informações e solicito o início do procedimento. E o início do procedimento, ele tem como primeiro ato a ser praticado pelo tabelião de protestos o protocolo do título. Esse protocolo do título, além do fornecimento do contrarrecibo, o que é o contrarrecibo? Uma cópia do requerimento, das declarações, do termo de responsabilidade, é fornecida para o credor ou apresentante como uma forma de comprovar que a documentação foi apresentada. E após esse fornecimento desse termo, o tabelião vai proceder ao protocolo daquele título, anotar em um livro da serventia que aquele título deu entrada na serventia. E quando eu falo anotar em um livro, não estou falando mais fisicamente. A lei, desde 1997, nos permite a utilização de livros eletrônicos no tabelionato de protesto. E as normativas estaduais, e inclusive normativa do Conselho Nacional de Justiça, incentivam a adoção de livros eletrônicos com padrões, um padrão de garantia e de segurança de tecnologia de informação elevado. Tá? Então, na verdade, a inserção desses dados em sistema eletrônico para que se inicie o procedimento. Mas o primeiro ato pelo tabelião de protesto, quando do recebimento do título, é a inserção dele no livro de protocolo. Ele vai receber um número de ordem, porque esse lançamento é cronológico, conforme os títulos são apresentados. Eles são lançados junto ao tabelionato nesse livro na ordem cronológica, com especificação de título, dados de credor, dado de devedor, e no livro de protocolo uma coluna específica, que é a coluna de ocorrências, onde é feita
são feitas as anotações de todas as ocorrências daquele título, conforme venha a ter a intimação. Havendo a intimação, eu vou certificar a data, havendo pagamento, havendo desistência, qualquer um desses atos, então, escriturado nessa coluna. Para quê? Para que eu tenha um histórico, como se fosse uma certidão de nascimento daquele título com o seu histórico dentro da serventia. Então, o primeiro ato, lançamento no livro de protocolo, livro de previsão legal expressa na 9492. E depois do lançamento do título no livro de protocolo, passa o tabelião à qualificação desse título. Essa qualificação, nós vimos, ela vai se dar nos termos do artigo 9º da Lei 9492, e o artigo 9º da Lei 9492 é bem direto ao dizer o que o tabelião vai fazer. Todos os títulos ou documentos de dívida serão analisados, protocolizados, serão analisados em seus caracteres formais e terão curso se não apresentarem vícios. Vamos parar esse artigo 9º aqui, depois a gente vê o final dele. O que ele diz até aqui? Análise formal. Irá então o tabelião se socorrer da lei de regência de cada um desses títulos e, em cima da lei de regência de cada um desses títulos, ver se todos os elementos formais estão presentes. Então, por exemplo, apresentada uma duplicata, deve o tabelião verificar lá no artigo 2º da Lei 5474 se todos os requisitos formais necessários estão presentes. Se estiverem presentes, ele dá seguimento ao protesto. Se não estiverem presentes, ele tem duas opções. Ou ele apura se existe na legislação algum elemento supletivo, ou ele vai fazer a devolução por falta de requisito formal. Mas na literalidade do artigo 9º, tão somente análise de formalidade. Segue o artigo 9º dizendo também que não compete ao tabelião análise de prescrição e decadência. Esse é um tema que a jurisprudência debateu bastante, é um tema que não é tão simples, porque tem repercussões, a gente vai ver na próxima aula elementos jurisprudenciais aplicados à espécie, mas a literalidade do artigo 9º diz que não deve o tabelião analisar a prescrição ou decadência. A decadência não se aplica na espécie, porque aqui nós estamos falando de pretensão condenatória ou pretensão executiva, que se extingue pela prescrição, mas o tabelião não vai analisar. E por que o tabelião não analisa? Porque a prescrição pode se interromper e a prescrição pode suspender, conforme previsões do Código Civil. E o tabelião não tem a possibilidade de identificar essas situações fáticas, ele não consegue dizer se houve ou não a interrupção e ele não tem um momento de elaboração de contraditório e ampla defesa junto ao tabelionato. Com isso, não pode ele dizer se está prescrito ou não. A parte pode ter ciência disso, ela pode saber dessas questões fáticas, mas o tabelião não tem como qualificá-las, elas devem ser qualificadas em juízo para que se tenha, então, a declaração, eventual declaração de prescrição e as repercussões no protesto que nós veremos. Mas a análise, portanto, após o lançamento no protocolo, estritamente formal, tá? E feita a qualificação, o tabelião, então, vai dar seguimento no procedimento de protesto. Qual que é o primeiro ato que ele vai praticar após a qualificação? Ele vai expedir a intimação para o devedor. E para onde ele vai expedir a intimação? Para o endereço que foi declarado pelo credor. Isso daí é previsão da 9492. A 9492, ela traz bem claro, lá no artigo 14, essa parte do procedimento. Protocolizado o título, o tabelião expedirá a intimação ao devedor no endereço fornecido pelo apresentante do título, tá? Então, quando nós temos a apresentação que nós vimos o termo de responsabilidade, está aqui a importância das declarações feitas no termo de responsabilidade. Se o apresentante prestar uma declaração falsa de endereço, responsabilidade civil, administrativa e penal. Ele tem que prestar a informação de endereço correta. Isso é o princípio da formalidade simplificada, tá? E mais uma hipótese de exemplo do princípio da formalidade simplificada, ainda no artigo 14. Considerando-se cumprida a intimação,
quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço. Ou seja, não falamos aqui no tabelionato de protesto de intimação pessoal. O que importa é a entrega no endereço que foi fornecido pelo apresentante. É a formalidade simplificada, é a celeridade, muito embora preso a um procedimento que é formal, né? Mas essa simplificação de não se ter a necessidade de uma intimação pessoal permite que a gente tenha, então, dentro do prazo do procedimento, a realização de todos os atos que são inerentes a ele, chegando-se a uma taxa de recuperação de crédito de 65%. Tá? E qual é o prazo do procedimento de protesto? O prazo, por previsão legal expressa, é de 3 dias, 3 dias úteis. Tá? A lei diz que são 3 dias úteis contados do protocolo do título. Então, dentro desse prazo de 3 dias úteis, o tabelião faz o protocolo, faz a qualificação, expede a intimação para o devedor e, claro, vai praticar outros atos ainda. Um prazo muito curto, 3 dias úteis. E o que a lei considera dia útil? Dia útil é aquele em que haja expediente bancário regular. Se o expediente bancário não seguir o horário normal, não é considerado dia útil para fins de protesto. Então, um exemplo que a gente costuma dar, greve. Greve bancária, a gente não pode falar em expediente bancário regular, portanto, não pode ser considerado dia útil para fins de protesto. Tá? E a contagem se dá, claro, a Lei 9492, a Lei de Protesto, traz isso, mas seguindo a lógica do Código Civil, exclui-se o dia do início, inclui-se o dia do fim. Esse prazo, então, no terceiro dia útil, não havendo o cumprimento da obrigação, nós vimos as 3 obrigações, devolver, aceitar ou pagar, não havendo o cumprimento da obrigação pelo devedor, é lavrado o protesto, ele é lavrado no terceiro dia útil, porque o terceiro dia útil, dia de encerramento, é incluído, sim, na contagem do prazo. Tá? Então, é expedida a intimação tem requisitos específicos previstos na Lei 9492, mas complementados pelo provimento 149. Mas, basicamente, é um ato pelo qual eu vou dar ciência ao devedor da existência de um pedido de protesto contra ele. Então, eu tenho que informar dados do título, eu tenho que informar os dados do credor, eu tenho que informar prazo de pagamento, os 3 dias úteis, eu tenho que informar o valor da dívida, porque ele precisa saber exatamente quanto vai pagar, e isso daí é acrescido de emolumentos e demais taxas devidas pela prática do ato. Tá? Por que acrescido de emolumentos e demais taxas? Porque o credor, pelo provimento 149, a redação originária era do provimento 86 do Conselho Nacional de Justiça, ele não tem que antecipar emolumentos e taxas no caso de apresentação de títulos a protesto. É claro, existem elementos objetivos a serem considerados, mas a hipótese mais restritiva que a lei traz é que essa antecipação só ocorra com títulos vencidos há mais de 1 ano. Aí haveria, então, a antecipação de emolumentos e taxas. Não havendo a antecipação, a obrigação de pagamento é do próprio devedor. Tá? E o que diz a lei com relação à intimação? A lei com relação à intimação, ela não traz elementos formais específicos. Tá? Ela se limita a dizer que vai ser emitida a intimação para o endereço constante do termo de responsabilidade. Então, coube ao provimento 149 do CNJ, no artigo 356, parágrafo 3º, trazer os elementos da intimação. Como eu coloquei, CPF ou CNPJ, endereço do devedor, o nome do credor e do apresentante com os elementos de identificação, o prazo limite de cumprimento da obrigação e os elementos da obrigação. Isso está previsto, então, no provimento 149, porque ali, no artigo 14 e seguintes da Lei 9492, o legislador não tratou, tá, das hipóteses específicas de elementos formais da intimação. E essa intimação que a gente está falando é a intimação real.
Tá? É a tentativa de se localizar ou de se entregar para alguém naquele endereço declarado pelo devedor, pelo credor. Mas eu posso ter hipóteses em que eu não localizo o devedor, e aí eu falo em intimação ficta. Né? Então, protocola o título, faz a qualificação, expede a intimação. Não achou o devedor, encerra o procedimento? Não. Eu vou fazer intimação ficta ou intimação por edital. A lei diz que se o devedor estiver em local incerto ou não sabido, se ninguém se dispuser a receber a intimação, se ele estiver em local inacessível, eu posso sim emitir a intimação por edital. A legislação dizia que o edital era publicado na serventia e, se houvesse jornal de grande circulação, junto ao jornal de grande circulação. A grande maioria das cidades não tinha mais jornal de grande circulação e isso limitava enormemente a intimação por edital ou a intimação ficta. Então, a legislação, a Lei 9492, veio a ser alterada para prever, a partir de agora, que essa intimação ficta ela vai ser feita não em jornal de grande circulação, mas sim em um sítio eletrônico no site da SEMPROT, da Central Nacional de Protesto. A publicação eletrônica assegura muito mais eficiência à intimação editalícia, à intimação ficta, porque ela tem um alcance muito maior. Até as cidades que não tinham, então, jornal de grande circulação passam hoje a contar com a intimação via sistema eletrônico. Então, não localizando o devedor, expresso a intimação por edital. Tá? Outra questão relevante que a gente tem que ver com relação à intimação é que ela pode ser uma hipótese de prorrogação do prazo. O prazo, via de regra, é improrrogável. Nem credor, nem devedor podem solicitar a prorrogação do prazo. Ele, via de regra, é improrrogável, a não ser que eu não consiga cumprir a intimação dentro do tríduo. Se eu não cumprir a intimação dentro dos 3 dias, eu cumprir no último dia, eu vou prorrogar. Eu sempre vou dar um dia útil, pelo menos, ao devedor, para ele cumprir a sua obrigação junto ao tabelionato. Então, pode ser o não retorno da intimação cumprida, pode ser uma hipótese de prorrogação de prazo no tabelionato de protesto. Uma rara hipótese de prorrogação de prazo no tabelionato de protesto. Tá? E outra inovação, a mesma legislação que alterou a 9492 para falar da intimação por edital eletrônico, trouxe a possibilidade que já existia no provimento 95 do Conselho Nacional de Justiça, e agora com fundamento legal, da intimação eletrônica por sistemas de comunicação, de plataforma, aplicativos de conversa, e-mail e similares. A lei permite que o tabelião de protesto, ao invés de mandar uma intimação em carta, em papel, com AR, com canhoto, que ele faça essa comunicação por aplicativo eletrônico. E, lógico, observados os requisitos do provimento 149. Só o meio é que se altera. E há a necessidade, a legislação coloca isso, de que ainda haja a comprovação de que ela foi entregue, a aquiescência do devedor com relação ao recebimento ali da intimação por aplicativo de plataforma. Se não for possível a entrega eletrônica, aí sim é feita a intimação por carta nos termos ali do artigo 12. Ela pode substituir a eletrônica. E não acontecendo nenhuma das duas, então, a intimação ficta. Tá? E, como colocado, a intimação é o meio pelo qual o tabelião informa a parte que ela tem um título cuja obrigação deve ser cumprida. Então, na intimação vai dizer aceitar, devolver, hipóteses muito raras, e a hipótese principal, pagar a dívida dentro de 3 dias, que é o objetivo principal do tabelionato de protesto e no qual alcança-se 65% em média de eficiência com relação aos títulos apresentados, que é muito superior, e isso o próprio Conselho Nacional de Justiça coloca, muito superior ao que os tribunais de justiça alcançam hoje, ou mesmo a Justiça Federal alcança hoje, com relação às execuções. A taxa de recuperação no extra supera, e daí o deslocamento que nós veremos de algumas atividades do judicial para o extrajudicial. Tá? Então,
protocolado, qualificado, expedida a intimação. Cumpriu-se a intimação, o que o tabelião vai fazer? O tabelião vai aguardar o prazo de 3 dias para decidir se vai ou se não vai protestar o título, tá? Então, a lei fala, dentro do prazo de 3 dias, nós temos algumas hipóteses que podem acontecer de extinção do procedimento que levarão ao que se pode dizer interrupção do trido, que impedirão o protesto. Quais hipóteses são essas? Tá? Em primeiro momento, o próprio credor pode desistir do protesto. Ele pode requerer que o tabelião interrompa o procedimento, lhe devolva a documentação e não lavre o protesto. É a chamada desistência de protesto. Ela está prevista no artigo 16 da Lei 9492. É uma das possibilidades de interrupção do trido. A outra possibilidade, que vai impedir a lavratura do protesto igualmente, que é a rainha do procedimento, que é o que se busca, é o adimplemento da obrigação. É o pagamento, por exemplo. Havendo o pagamento no trido, não haverá a lavratura do protesto. Mas pode acontecer da cobrança ser considerada abusiva ou ilegal pelo devedor. E o que o devedor pode fazer nessa espécie ou nessa hipótese? Ele tem colocado à disposição dele um procedimento específico chamado de sustação de protesto. O que é a sustação de protesto? A sustação de protesto é uma decisão judicial, uma decisão interlocutória que determina a interrupção do procedimento do protesto e impede a sua lavratura, tá? E com isso o protesto não vai ocorrer. Então, se o devedor entende que aquele protesto é abusivo, ele pode se socorrer do judiciário e solicitar a sustação do protesto. É expedido um mandado ou um ofício para o tabelionato e o tabelionato interrompe o procedimento, arquiva a documentação e aguarda, então, a solução da lide para, então, ele dar seguimento ao protesto ou, eventualmente, sustar integralmente aquele procedimento. Diferente da sustação de protesto, que pode não chegar a tempo, a doutrina e a jurisprudência criaram, mas aí para uma hipótese de título já protestado, a figura da suspensão de efeitos do protesto, em que o juiz vai determinar ao tabelião que suspenda tão somente a publicidade daquele protesto. O protesto já foi lavrado, ele não será cancelado, nós teremos a suspensão da sua publicidade, ele não terá efeitos enquanto pendente a lide. Mas essa hipótese de suspensão de efeitos não interrompe o prazo, porque ela vem após a lavratura. A que interrompe o prazo do protesto é a sustação de protesto. Então, nós temos aqui as 3 hipóteses de extinção do procedimento dentro do tríduo, tá? Desistência do devedor, pagamento ou adimplemento da obrigação, porque pode ser devolver ou pode ser aceitar, ou, em último lugar, a sustação do protesto. Ocorrendo essas 3 hipóteses, o tríduo é interrompido e a gente passa, então, a não ter mais o procedimento. Claro, tudo isso anotado no livro de protocolo, documentação devolvida a quem de direito, se houver o pagamento, o título como quitação é entregue para o devedor, né? E o valor disponibilizado para o credor dentro do prazo de 1 dia útil. Tá? Havendo a sustação, a documentação fica à disposição do juízo no tabelionato e, havendo a retirada, a documentação devolvida para o credor. E ele pode retirar por motivos diversos que não são do interesse do tabelião. A retirada é por iniciativa do credor no interesse próprio. Tá? Agora, não ocorrendo nenhuma dessas 3 espécies e decorrendo o prazo, nós temos então a lavratura do protesto. Tá? E aqui é interessante a gente ver o que a lei diz. A lei fala registro do protesto e isso gerou debate doutrinário acerca da natureza jurídica do tabelião de protesto, se ele é tabelião ou se ele é registrador. E a posição
majoritária hoje é uma posição mista. Ele é tabelião por previsão legal expressa, mas na natureza do ato por ele praticado, ele é registrador. Mas o artigo 20 da 9492 assim diz mesmo, é registrado. Então, esgotado o prazo do artigo 12, o trido, será feito o registro do protesto. Então, natureza dúplice do tabelião de protesto, tabelião e registrador ao mesmo tempo, tá? E esse ato de registro, como a gente viu, ele pode ser constitutivo ou declaratório da mora, conforme a natureza da obrigação que foi levada, e ele, desde o início do procedimento, a gente já vem tratando da especificação de dívida e especificação de partes, que é a chamada especialidade objetiva do objeto, ou seja, da dívida, e especialidade subjetiva, ou seja, credor e devedor. Toda essa especialidade subjetiva e objetiva são trazidas aqui até o registro do protesto, que tem os seus requisitos lá no artigo 22 da Lei 9492. Observados os requisitos do artigo 22 da 9492, o protesto é considerado rígido, considerado válido do ponto de vista formal. Debates com relação à materialidade da dívida, etc. e tal, devem ser submetidos ao judiciário. Então, nós temos, dentro do prazo de 3 dias, não ocorrendo a extinção anômala do protesto pela desistência, pagamento ou sustação, nós temos, então, o registro do protesto, tá? E o registro do protesto tem elementos específicos de identificação de parte, identificação de devedor. Olha que interessante, certidão da intimação do devedor e respostas eventualmente oferecidas. Isso está lá no artigo 22 da 9492. Quais respostas? O devedor pode, não concordando com a dívida, ele pode apresentar resposta, ele pode chegar lá e entregar um arrazoado para o tabelião, não tem problema nenhum. Ele fazendo isso, será inserido no próprio instrumento de protesto a sua resposta, tá? Tem o condão de impedir a lavratura do protesto? Não, não impede. Tem a mera formalidade informativa, o caráter de publicidade da sua resposta, mas não tem como impedir a lavratura do protesto. O que impediria a lavratura do protesto? Uma decisão judicial de sustação, tá? Mas um dos elementos formais do protesto é isso, a intimação, certificação da intimação do devedor e das respostas eventualmente oferecidas por ele, tá? Então, lavrado o protesto, encerra a atuação do tabelião dentro daquela cobrança. A documentação é elaborada e é devolvida ao credor, e o credor pode tomar medidas judiciais, as medidas judiciais que ele entender cabíveis. O protesto estará publicizado, é expedida certidão positiva, é comunicado, por exemplo, órgãos de proteção ao crédito acerca da existência daquele protesto, e isso gera mais publicidade ainda, e em cima dessa publicidade é que um dia o credor será procurado pelo devedor com o objetivo de pagar a sua dívida. E aí, novamente, entra a atuação do tabelião, porque depois de lavrada a dívida, de lavrado o protesto, a única coisa que ele poderá fazer com relação àquele protesto é o seu cancelamento. E o cancelamento tem por fundamento o pagamento, ou, na verdade, a extinção. Pagamento é o termo que o artigo 26 da 9492 usa, mas a extinção da dívida por todos os meios do direito civil: confusão, novação, compensação, consignação em pagamento. Havendo a extinção da dívida, a gente vai falar em cancelamento do protesto, que é a averbação da extinção do protesto pela extinção da dívida, com baixa das restrições ocorridas. E como que eu faço aqui esse cancelamento do protesto? A apresentação do título, ou seja, princípio da cartularidade, o mesmo título que entra para a cobrança é o título que vai entrar para cancelamento, e não sendo possível a apresentação do próprio título, a gente fala em carta de anuência, que nada mais é do que um recibo, né, no qual o devedor concorda com o cancelamento do protesto. Esse recibo tem, essa carta de anuência tem
como formalidade o reconhecimento de firma, está no artigo 26 da Lei 9492, mas que pode ser substituído pelo certificado digital utilizado e emitido nos termos do ICP Brasil, medida provisória 2200. Então, a gente pode receber um pedido de cancelamento de protesto por via eletrônica, mediante utilização aí do certificado digital. Então, fundamento do cancelamento de protesto, extinção da dívida, pagamento, e aí a gente vai averbar. E não sendo hipótese de cancelamento por pagamento, o cancelamento somente se dará por decisão judicial. Tá? Artigo 26 da 9492, parágrafos 3º e 4º, duas hipóteses diferentes. Tá? O parágrafo 3º, ele trata de ordem de cancelamento. Tá? Ordem de cancelamento de protesto. E aí entra uma discussão jurisprudencial que foi travada e uma repercussão interessante sobre o protesto, que é acerca da interpretação da parte final do parágrafo 3º da 9492, aonde ele diz, né, o cancelamento, se fundado em outro motivo que não no pagamento, será feito por determinação judicial, pagos os emolumentos devidos ao tabelião. Pode o tabelião se opor a praticar o ato de cancelamento por ordem judicial à alegação de recebimento de emolumentos? Né? Isso foi levado ao STJ e o STJ entendeu que o tabelião continua tendo direito a perceber os emolumentos, mas ele tem que cumprir a ordem judicial e ele não pode opor-se ao cumprimento imediato sob a alegação de pagamento de emolumentos. Tá? Então, ele cumpre e vai cobrar os emolumentos da forma que entender devido. Hoje, inclusive, é possível a expedição de certidão de emolumentos como título executivo extrajudicial previsto no Código de Processo Civil. Tá? Já no parágrafo 4º do artigo 26, a gente tem decisão judicial, ou seja, não é uma ordem direcionada expressamente ao tabelião, é uma decisão que pode nem ter tratado do caso protesto em si, mas que reconheceu, por exemplo, uma decisão, uma sentença declaratória de inexistência de dívida. Transitou em julgado, a certidão pode ser apresentada ao tabelião com a certificação do trânsito em julgado e servir de título para o cancelamento do protesto, diferente do parágrafo 3º, em que há uma ordem expressa. Então, aqui no parágrafo 4º do artigo 26 da 9492, a gente fala em substituição do título por uma decisão de extinção, tá, do título e extinção da dívida transitada em julgado. No caso de ordem, não precisamos de trânsito em julgado, mas o entendimento majoritário é que se a ordem for dada em decisão interlocutória, ela deve ser cumprida como suspensão de efeitos de protesto. Várias normativas administrativas estaduais vão nesse sentido, tá? Que não deve ser cumprido como cancelamento, porque o cancelamento ele é definitivo. A suspensão de efeitos pode ser alterada, pode ser revogada, pode-se voltar atrás. Tá? Então, vamos falar um pouquinho dos efeitos do protesto. A gente falou do registro, do protesto e do cancelamento. Na prática, os efeitos são os efeitos da publicidade. Tá? Porque quando é feito o registro do protesto, a partir dali, aquele título está publicamente colocado como inadimplido, tá? E a restrição feita no CPF daquele devedor. Então, se é feita uma busca, aquele devedor está, de fato, considerado como devedor, a partir do momento do protesto. E isso é que dá efetividade ao protesto. E como que se dá essa publicidade? De duas formas. Primeiro, expedição de certidões ou prestação de informações, tá? Pelo próprio tabelionato, ou comunicação diária aos órgãos de proteção ao comércio e à indústria, que são aqueles birôs de crédito que são previstos no Código de Defesa do Consumidor. Essas entidades recebem informações diariamente dos tabelionatos de protesto, tanto da restrição quanto da baixa da restrição. Então, se nós limitamos a publicidade com a baixa, eu posso dizer que a publicidade no tabelionato de protesto
não é plena. Como que se dá a publicidade, então, no tabelionato de protesto? Somente títulos protestados com protestos ativos, tá? Se eu fizer o cancelamento daquele protesto, aquele protesto não terá mais publicidade sobre ele. Da mesma forma, se o título está apresentado no tabelionato, está dentro do tríduo, ainda tem prazo para pagamento e é solicitada uma certidão, não é gerada publicidade sobre aquele título. Aquele título não será objeto de certidão, tá? Então, no que diz respeito à publicidade, tanto pela expedição de certidão quanto pela expedição das informações para os birôs de crédito, elas vão constar as informações do quê? As informações da dívida. No caso do birô de crédito, tão somente credor, data de vencimento da dívida e valor. É isso que consta lá, tá? Por que data de vencimento da dívida? Porque o STJ entendeu que a restrição do crédito nos birôs de crédito, esses do Código de Defesa do Consumidor, deve ter como termo inicial a data do vencimento da dívida e não a data do protesto, para que não se haja uma ampliação do prazo limite de 5 anos de restrição que o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca, tá? Então, feita essa comunicação para o birô, ele vai fazer essa restrição por 5 anos do vencimento. Extintos os 5 anos, decorridos os 5 anos, não haverá mais a restrição lá, mas no tabelionato de protesto, sim, continuará a restrição. E por que isso? Porque a lei diz, lá na parte de certidões e informações, no artigo 27, que as certidões serão expedidas abrangendo o período mínimo de 5 anos, mas elas podem se referir a um protesto específico, em que esse período de 5 anos não será observado. Muito embora normativas estaduais permitam uma solicitação de protesto por um período de 10 anos, e ela vai ser acatada, não tem problema nenhum, tá? Mas o período mínimo colocado, então, pela legislação, pela Lei 9492, 5 anos, diferente do que acontece nos birôs de crédito. Perfeito, vamos seguir para o nosso quiz, então, revendo alguns temas que a gente tratou hoje, vamos testar o conhecimento dos senhores e das senhoras. Então vamos lá com a primeira pergunta colocada para os senhores e senhoras. Qual é o prazo para a lavratura do protesto? 3 dias corridos contados do protocolo. Opção B, 3 dias corridos contados da intimação do devedor. Opção C, 3 dias úteis contados da intimação do devedor. Ou opção D, 3 dias úteis contados do protocolo. E nós vimos que o termo inicial, na nossa aula, a gente viu que o termo inicial da contagem do prazo, o prazo de fato é de 3 dias úteis, e ele inicia-se no protocolo. Então, nós temos aqui como opção correta a opção D, 3 dias úteis contados do protocolo. Vamos para a nossa próxima questão. Aqui, qual dos itens não corresponde ao procedimento do protesto? Tá? Opção A, o prazo de protesto pode ser dilatado pelo credor. A opção B, o pagamento do título dentro do tríduo será feito ao tabelião. A opção C, o cancelamento do protesto depende de quitação ou ordem judicial. E a opção D, o credor pode desistir do protesto no tríduo. Então, de fato, como a gente viu e já vimos na primeira aula, o protesto é um procedimento formal e solene, e formalidade e solenidade indisponíveis pela parte tanto credor quanto devedor, tá? Então, de fato, o prazo do protesto não pode ser dilatado pelo credor. No caso da opção B, sim, o pagamento do protesto dentro do tríduo é feito ao tabelião. Após o tríduo, após os 3 dias úteis, esse pagamento feito ao credor. O cancelamento de protesto, de fato, depende de quitação. A lei fala pagamento,
mas nós vimos que qualquer meio de extinção das obrigações pelo direito civil permite o cancelamento do protesto e, se não for com base em pagamento, então, ordem judicial. E, por fim, o credor pode desistir do protesto, sim, é disponível isso para ele, a desistência do protesto. Dentro do procedimento, ele pode, de fato, não querer dar seguimento e solicita que o trido seja interrompido e a documentação devolvida. Então, nossa resposta aqui, a letra A. E a nossa última questão do dia. Qual a decisão judicial que impede o protesto? A decisão judicial que impede o protesto é a de suspensão de efeitos, letra A, sustação de protesto, letra B, sentença declaratória, letra C, e a última letra, letra D, a ordem de cancelamento. Nós vimos que a suspensão de efeitos, ela vai suspender a publicidade do protesto após a sua lavratura, após a decorrência do trido, tá? A decisão que de fato impede o decurso do trido e interrompe o procedimento é a sustação de protesto, conforme a letra B. As outras duas hipóteses, sentença declaratória ou uma ordem de cancelamento, são fundamento para cancelamento do protesto com base no artigo 26, seja parágrafo 3º ou parágrafo 4º da Lei 9492, sendo então a nossa resposta correta aqui a letra B. Ficamos por aqui. Na nossa próxima aula, então, falando sobre a jurisprudência e o protesto. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.